Estimados irmãos espíritas e não espíritas, esteja conosco a paz do divino amigo Jesus, despertando-nos para a nobre tarefa da reforma íntima a partir dos ensinamentos do Rabi da Galileia. Nosso tema de hoje vem do capítulo 8º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec aborda a simplicidade e a pureza do coração, o pecado por pensamentos e o adultério, a verdadeira pureza e as mãos não lavadas e os escândalos. E ainda as instruções dos Espíritos, parte integrante deste capítulo, estão pautadas em duas máximas de Jesus. Deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Hoje, especialmente, abordaremos a simplicidade e a pureza de coração. A primeira máxima evangélica vem de Mateus capítulo 5, versículo 8, na qual Jesus afirmou: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então identificamos aqui uma condição, que é ter puro coração, e uma consequência, ver a Deus. Pureza, quando pensamos na lógica material humana, era no passado tudo aquilo que não tinha mistura, que mantinha-se íntegro na sua estrutura original. E assim pensamos numa água pura, num ouro puro, num vinho puro, num ar puro. Mas modernamente a pureza associa-se ao significado de imaculado, sem mácula, sem mancha, ultrapassando a compreensão material para atingir a compreensão espiritual. A esse propósito, o confrade Adenauer Novaes, em sua obra Psicologia do Evangelho, ele afirma que a purificação é uma limpeza, uma retirada das impurezas daquilo que impede a verdadeira manifestação do Espírito. O que é que Adenauer está dizendo para a gente? Que as nossas imperfeições, que constituem as impurezas, impedem a verdadeira manifestação do nosso espírito. Deixam de mostrar a nossa melhor parte. Mas ele está falando em purificação, e no tempo de Jesus, a purificação era conseguida com ritos externos, com sacrifícios de animais e doações de óbolos, com as quais se pretendia quitar as faltas cometidas pelo profitente. E de acordo com a gravidade da falta, o tamanho do animal sacrificado variava, desde uma pequena pomba até um boi inteiro. O tamanho da falta ditava o tamanho do objeto da purificação. Mas no tempo presente, a purificação do coração vem ou só pode acontecer pela desejável reforma íntima. Isso mesmo. A reforma de nós mesmos. A reforma moral. Não é a reforma material, fazendo aí uma cirurgia plástica para ficar mais bonito. Claro que não. É a reforma moral.
E talvez por essa razão o confrade Adenauer diga que tornar puro o coração é retirar o fardo das culpas que impedem uma saída para a percepção do amor como força nutridora da vida. Então o canal está obliterado com esse fardo de culpas que a gente carrega aí na linha do tempo. O espírito nas múltiplas reencarnações acrescentando dificuldades, criando culpas. E ele chama o amor de força nutridora da vida. E o é. Emmanuel, através da pena mediúnica de Chico Xavier, lá na obra Religião dos Espíritos, ele exalta a purificação do homem, dizendo: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então veja, ele está falando de algo extremamente singular para a gente. Ele está fazendo uma relação de causa e efeito. Ele diz que para identificar a presença de Deus é preciso purificar o coração. Identificar a presença de Deus em toda parte. Identificar a presença de Deus não significa dizer ver a Deus. Aliás, ninguém vai ver, nem os espíritos puros veem a Deus. Porque Deus não tem esse conceito antropomórfico. É por isso que João diz Deus é amor. Ele não diz Deus dá amor, Deus contempla com amor. Não, ele diz Deus é amor. Ele não coloca numa forma material. Então o Emmanuel está dizendo que se a gente purificar o coração, a gente vai identificar a presença de Deus em toda parte. Por quê? Porque com o coração purificado, nós conseguiremos ver em todas as coisas a parte boa. E quando vermos a parte má, saberemos sublimar. E ele diz mais, que quando isso acontece, a gente compreende que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Essa esperança ela é latente, ela tem todos nós. E aí o Emmanuel diz, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então ele está chamando a nossa alma de brilhante divino. A alma o que é? O espírito encarnado. Está chamando de brilhante divino. E ele vai dizer que a hora que nós tirarmos esse espinheiro, essa lama, fatalmente esse brilhante divino trará a luz. Será que foi por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo? Será que foi por isso que ele disse, brilha a vossa luz? Eu creio que sim. Agora, a pureza tem um ingrediente extremamente importante para ser operacionalizada, que é a simplicidade. E o que nós entendemos por simplicidade? Do ponto de vista linguístico, simplicidade é a propriedade de tudo aquilo que é simples. É a propriedade do que é simples. E simples é aquilo que é descomplicado, que não tem enfeites, que é claro, que é evidente, que é natural, que é fácil de fazer, que é fácil de resolver. Coisas simples da vida. Mas do ponto de vista espiritual, o que significa simplicidade? Eu creio que a melhor forma de nós entendermos simplicidade do ponto de vista espiritual
é nós observarmos o nosso modelo e guia oferecido por Deus à humanidade, que é Jesus. Na sua breve passagem terrena, Jesus deu um show de simplicidade. Ele teve como berço uma simples manjedoura. Nasceu entre animais e pessoas simples, não obstante a sua realeza espiritual. Ele não quis nascer no palácio. Ele não quis nascer cercado de toda a pompa. Não. Muito pelo contrário. Foi no sentido oposto. Simples manjedoura, pessoas simples, animais ali no entorno. A simplicidade de Jesus pode ser observada, por exemplo, que não obstante a pureza espiritual do Mestre, ele acolheu Maria de Magdala sem nenhuma censura. Ela estava na condição de pecadora. E, aliás, ele fez questão de afirmar que não a julgava. E deixou aqueles judeus que levaram Madalena para ser apedrejada numa situação difícil. Quando Jesus perguntou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus conhecia todas aquelas criaturas, especialmente o seu passado de existência presente e o seu passado espiritual. E o que é que Jesus faz? Despede Maria de Magdala com amoroso aconselhamento. Vá e não peque mais. A esperança consoladora. Não peque mais. Vá, segue a tua vida. Ele não se valeu da sua grandeza moral para aplicar nenhum sermão na Maria de Magdala. Ele não fez um discurso moralista em cima dela. E com brandura, diga-se de passagem, ele desafiou aqueles algozes impenitentes a atirar a primeira pedra se eles estivessem livres de algum pecado. E cada um daqueles algozes foi saindo discretamente, a ponto de Jesus perguntar: mulher, onde estão os que queriam te apedrejar? Veja-se a simplicidade de Jesus também na formação do seu colégio apostólico. Ele convoca pessoas simples, pessoas até muitas vezes rudes, pessoas que inclusive eram desprezadas socialmente e que são chamadas por Jesus a integrarem o grupo que seria responsável pela disseminação da Boa Nova. Nós precisamos entender que os indicativos da simplicidade, eles são objetivos, tangíveis e facilmente reconhecidos. Não há dificuldade nenhuma em reconhecer uma pessoa simples, mas simples de fato, verdadeira, não falso simples, que tenta parecer ser simples, mas na verdade não o é. Ser simples, por exemplo, é não opinar sobre o que se desconhece. Não, eu não sei. Alguém te pergunta algo e você pergunta: eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso. Qualquer que seja o campo da tua atividade profissional, pessoal, em sociedade, olha, eu não sei. Vou procurar saber, vou estudar, vou adquirir conhecimento e depois posso lhe responder. Os simples fazem isso. Ser simples é falar com sinceridade. Passa a ser uma outra característica importante, a sinceridade. Ser sincero, estar de braços dados com a verdade. Ser simples é admitir-se falível. Saber que todos nós podemos errar.
e que vamos errar. Ser simples é ser feliz com poucas coisas ou com as coisas simples. Tem pessoas que, para serem felizes, precisam de algo espetacular, grandioso, complexo. Ser simples é deixar-se emocionar com pequenos fatos, permitindo que as lágrimas rolem pela face quando o coração solicita. Não ter vergonha de chorar quando estiver emocionado. Não achar que diante de uma circunstância dessa vai denotar algum tipo de fraqueza, muito pelo contrário. Ser simples é perceber a grandeza da vida impressa nas pequenas coisas. Eu gosto muito de ficar admirando, aqui no jardim da minha casa, o beija-flor colhendo o néctar das papoulas. Eu fico horas observando. Uma coisa tão simples, mas de uma beleza absolutamente extraordinária. Entendamos, meu amigo, minha amiga, que a simplicidade, ela sempre prega o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. A simplicidade é uma plantadora de sementes. E exatamente porque era simples, Jesus construiu uma grande família com os infelizes. Jesus os procurava e eles procuravam Jesus. É só nós vermos qual era a clientela do Sermão do Monte. A simplicidade de Jesus levava ele a valorizar a amizade. Ele valorizou uma amizade com tanto devotamento que ele chorou pelo amigo Lázaro, que segundo as irmãs estava morto. A gente sabe que não. Sabe que Lázaro teve um ataque de catalepsia. Mas Jesus chorou naquela circunstância de ver o amigo já ali todo enfaixado, pronto para ser sepultado, quando na realidade era apenas um ataque de catalepsia. A simplicidade de Jesus levou ele a alimentar os que tinham fome. E mais importante que a multiplicação do pão e do peixe era levar o alimento àquelas criaturas, mas fazê-los compreender que não estava na multiplicação material dos pães e dos peixes a grande lição de Jesus. Mas a grande lição de Jesus era a preocupação dele com o bem-estar das criaturas. A simplicidade de Jesus restaurou os doentes, defendeu todos aqueles que eram humilhados pela injustiça. A simplicidade de Jesus aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Basta que nós nos lembremos da resposta dele quando lhe foi perguntado se era lícito pagar os impostos. De uma forma bem objetiva, amorosa, olhando olhos nos olhos dos seus interlocutores, Jesus pede a moeda e pergunta a eles o que estava inscrito na moeda. E eles respondem: César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele está mandando dizer para as pessoas: a decisão é tua. Nós não podemos confundir simplicidade com outros significados que muitas vezes as pessoas querem dar,
como, por exemplo, o despojamento e o relaxamento com o próprio corpo, com as vestes, com a higiene. Não, isso não é ser simples, isso é ser sujo, é ser anti-higiênico, é ser porco. Andar com a roupa rasgada, suja, maltrapilho, isso não é simplicidade. E se tentar chamar, é uma falsa simplicidade. Um grande exemplo também de simplicidade, claro, o maior de todos é Jesus, mas um outro grande exemplo que nós temos, antes de Jesus, inclusive, foi Sócrates. Filósofo importantíssimo para a história da humanidade. Sócrates afirmou sem pestanejar, numa boa, como dizem os jovens: tudo o que sei é que nada sei. Tudo o que sei é que nada sei. Sócrates não sabia das coisas? Claro que não. Sabia e sabia muito. Mas ele tinha consciência, ele tinha plena consciência de que o que ele sabia era muito pequeno diante do conhecimento que o universo oferecia àquela época. Ele tinha plena consciência disso. Vale lembrar, né, que Sócrates é um dos precursores do Espiritismo. Quem conhece um pouco, seja lá do que for, sendo verdadeiramente humilde, não vai usar esse conhecimento para humilhar ou para constranger quem quer que seja, e muito menos para se exibir. A simplicidade e a humildade que ela comporta é o oposto da vaidade. Tampouco esse alguém terá uma postura arrogante ou prepotente em função do que sabe. Esse comportamento é incompatível. Na resposta da questão 673 do Livro dos Espíritos, está escrito: Deus ama a simplicidade em tudo. Duas coisas importantes: Deus ama em tudo, não há regime de exceção. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Os espíritos foram generosos, foram gentis, educados. Para não chamar de espírito estreito, pequeno, chamou de vistas acanhadas. E aí eles fazem uma provocação, os espíritos superiores, na resposta. Eles dizem: dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo? O supérfluo do que o necessário? O verdadeiro em relação ao não verdadeiro? O que é que Deus observa em nós? A nossa forma de trajar, de falar, ou que nós trazemos no coração? Não nos esqueçamos que o scanner divino é poderoso. A confreira Lucita Vernese diz algo extremamente importante. Ela diz: a simplicidade é o caminho do espírito para conseguir enxergar a verdadeira vida. Olha que interessante. A simplicidade é o caminho do espírito para conseguir enxergar a verdadeira vida. Se ela fala enxergar a verdadeira vida, é porque tem uma vida falsa. Sim, tem. A vida das ilusões. É a vida falsa. Aliás, a verdadeira vida ela é simples. É a vida vivida com amor, com sabedoria, com discernimento, com coragem, com resignação. E ela diz mais, ela vai apontar aí uma
uma estratégia para a gente conseguir enxergar essa verdadeira vida. Ela diz: quando nos despirmos da inveja, do orgulho, da vaidade, da cobiça, do preconceito, perceberemos o valor do ser humano. Então eu me lembrei lá do que aconteceu com Paulo apóstolo, né? Aquelas escamas que foram caindo quando ele voltou a enxergar. É o despir-se da inveja, do orgulho, da vaidade, da cobiça, do preconceito e de todas essas outras circunstâncias muito ruins que nós ainda abraçamos e na qual colocamos o ser humano, ou as colocamos no ser humano. Quando a gente tirar tudo isso de nós, a gente vai ver verdadeiramente o ser humano tal qual como ele é. E ela diz ainda: valorizando o ser humano, transformaremos as relações humanas e finalmente entenderemos Jesus. Olha que interessante. Transformaremos as relações humanas. As relações humanas vão deixar de ser relações interesseiras para serem relações verdadeiras. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai começar a entender Jesus. Como a gente vai começar a entender Jesus? Porque a gente está praticando o evangelho de redenção. E aí as lições do mestre vão começar a florar mentalmente em nós e tudo vai ficar mais claro. E ela termina fazendo uma provocação. Ela começa com uma afirmativa, mas em seguida ela provoca. Ela diz: a simplicidade é o caminho a ser trilhado. Ok, todos nós sabemos disso. Mas aí ela coloca uma conjunção adversativa e faz a provocação. Mas quem tem coragem de renunciar ao materialismo dos preconceitos sociais e seguir a simplicidade de Jesus? Vê que desafio ela coloca para a gente. Quem tem coragem de renunciar ao materialismo dos preconceitos sociais, daquilo que ela havia falado anteriormente, a inveja, o orgulho, a vaidade, a cobiça, tudo aquilo que atrapalha a gente ver verdadeiramente a vida. E seguir a simplicidade de Jesus. Mas você pode perguntar: como podemos tornar puro o nosso coração? E aí nós podemos oferecer algumas sugestões. É começar primeiro a confessar-se, isso é, reconhecer as nossas limitações, bem como as características da nossa personalidade. Aquelas características negativas, entendendo que elas fazem parte da gente. As negativas nós vamos depurar. Eu queria abrir um parêntese para explicar essa questão da personalidade, né? Personalidade vem de persona. Persona no grego significa máscara. Personalidade é a forma pela qual nós nos apresentamos na sociedade. E o filósofo Eysenck, ele diz que a personalidade é a organização mais ou menos estável do caráter, do intelecto, do temperamento, que promove o nosso ajustamento no meio ambiente. Meio ambiente não na concepção ambientalista, mas uma concepção ampliada, que vai para além da questão ambiental. E quando o Eysenck diz que é mais ou menos estável, é como se fosse uma senoide, né? Sobe, desce, significa dizer que a personalidade ela é influenciada por essas circunstâncias que nós vivemos. Ora nós estamos em alta, ora nós estamos em baixa.
Agora, é fato que em nenhum momento nós deixamos de ficar sem personalidade. É uma bobagem quando nós dizemos fulano não tem personalidade. Ninguém deixa de ter personalidade. Pode ser que naquele momento que você observou, ele estivesse na parte de baixo da senoide. Você viu ele no mau momento. E aí, nesse mau momento, ele agiu mal. Ele teve uma fragilidade de caráter, que é um elemento da personalidade. E o que é o caráter? Distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado, o perfeito e o imperfeito. E quando nós temos essas fragilidades de caráter, nós cometemos os nossos erros, fazemos as coisas erradas, escolhemos mal. E naquele momento, nós somos mau caráter, nós estamos com um caráter ruim. Mas ninguém tem coragem de chamar o outro de mau caráter, porque considera muito ofensivo. Quando não é. E aí, para não dizer que fulano está numa baixa de caráter, o que é o mau caráter, as pessoas dizem não tem personalidade. Não esqueça, todos temos e nunca ficamos sem ela. O que nós temos é os ciclos de baixa e de alta. Nos ciclos de baixa, o caráter fragilizado nos leva a más escolhas. No ciclo de alta, o bom caráter nos leva a boas escolhas. Segunda forma de nós tornarmos o coração puro é não camuflar o que se é. Mesmo aquela parte aversiva, menos nobre, que todos nós carregamos. Nós devemos ter consciência que, mesmo tendo traços negativos na personalidade, eles, se visto por uma outra ótica, são importantes elementos para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Não adianta eu tentar cobrir o sol com a peneira. Também eu não posso ser bruto a ponto de dizer eu sou assim mesmo. E não vou mudar. Muda, claro que muda. Só não muda o que está morto. Aliás, mudança é a palavra de ordem. Mudar é o verbo da ordem. Temos que mudar sempre, mudar para melhor. Devemos lembrar, num terceiro aspecto, que a pureza de coração é a manifestação da essência divina em nós. Daquilo que possuímos de bom, que merece ser colocado no velador, para que ilumine a todos, inclusive a nós mesmos, a nós próprios. Eu descobri, quando estava preparando essa reflexão, algo interessante. Todos nós nos dizemos filhos de Deus. Na realidade, nós somos muito mais do que isso, nós somos emanações de Deus. Emanações de Deus. A denominação filhos de Deus é no sentido de nós entendermos que temos o mesmo Pai, que, portanto, somos todos irmãos. Perfeito, não há nenhuma crítica a isso, é perfeito. Mas realmente, enquanto espírito, nós somos emanações de Deus. Por isso que nós somos imortais. Mas não somos infinitos porque tivemos o início, nós saímos de Deus, um desprendimento de Deus. E se somos uma emanação divina, nós carregamos então a essência divina, a essência de Deus. Brilhe a vossa luz. O que é que nós temos que fazer para brilhar a nossa luz? Quando a gente quer iluminar bem um ambiente que está escuro, a gente coloca a fonte luminosa no chão ou no alto de alguma coisa para iluminar melhor? Claro que é no velador. O quarto aspecto que nós podemos utilizar para tornar puro o nosso coração é saber gerenciar as emoções e sentimentos nossos.
de modo a produzir bons pensamentos que vão se transformar em boas palavras, em boas ações. Como é que você gerencia suas emoções, os seus sentimentos? Você é do tipo bateu, levou? Ou você assimila o golpe, reflete e devolve o mal com o bem? Você, eu, todos nós. Quando eu sou ofendido, de imediato eu reajo agressivamente ou eu pondero?